Olá, estranhos, eu sou Kenny Nogueira e está no ar mais um aquecimento Oscar 2017. Hoje eu quero falar sobre fences, ou cercas, ou pior ainda, hoje eu quero falar sobre Um Limite Entre Nós, estrelado e dirigido por Denzel Washington. Esse filme, baseado na peça teatral com o mesmo nome, conta a história aí da frustração de um homem que sonhava ser um jogador de beisebol, mas acabou sendo um catador de lixo. A história desenvolve-se quase que 80% dentro do mesmo cenário, lembrando muito essa ideia de peça de teatro, mas aí é muito interessante. Se você está esperando um filme com cena de ação, se você está esperando um filme com grande visual, se você está esperando um filme aí com reviravoltas e tudo mais, você talvez fique um pouco frustrado, porque o filme tem muito diálogo, é um filme de diálogo, é um filme de interpretação, mais um filme que está concorrendo ao Oscar, que ele tem um estudo de caso de personagem, em que ele vai focar em um personagem, ele vai desenvolver toda a história em cima desse personagem. E a história ela se desenvolve assim, sempre das relações do personagem principal, que é o Denzel Washington, com as outras pessoas que o rodeiam, sejam com a Viola Davis, seja com os outros personagens. E aí entra a Viola Davis também, que está fazendo um papel como coadjuvante, e aí que leva ela a indicação aí do Oscar de melhor atriz coadjuvante também. A história toda se desenvolve através do Troy, que é o personagem vivido pelo Denzel Washington. E aí ele vai se apresentando aos poucos, ele vai se apresentando um pouco da sua história, um pouco do seu posicionamento através da conversa que ele vai tendo com seu amigo Bono, através da conversa que ele vai tendo com a Viola Davis, através das interações que os seus filhos vão entrando e os seus posicionamentos eles vão sendo construídos. No começo é um pouco cansativo, você fica esperando um pouco mais do filme, mas aí ele vai apresentando aos poucos cada um e você vai entendendo o ponto de vista do Troy. Como é que ele é um pouco preconceituoso, como é que ele é, como é as suas frustrações, o quanto ele queria ter um pouco mais de liberdade, ele se acha preso muitas vezes. As suas histórias, muitas vezes isso é contado através de histórias talvez inventadas, talvez verdadeiras, mas aí essa relação dele é mostrada dessa maneira. O Denzel Washington ele conseguiu dar uma interpretação muito boa para o personagem, ele conseguiu fazer algo que realmente é convincente, tanto seja no linguajar, seja na postura, você consegue sentir o amargor da vida dele, e chega um certo momento que você tem que decidir se você tem raiva do personagem ou se você realmente está gostando do personagem. Como essas frustrações e como a relação dele com as pessoas, muitas vezes ele sendo centralizador. Chega uma certa hora na história em que a Viola Davis fala que ele cresce dentro da casa e ele ocupa todo o espaço. E é como essa questão do homem centralizador, que é o homem que trabalha, é o homem que sustenta, é o homem que mesmo buscando alguns anseios, os anseios dele se tornaram muito pequenos e muitas vezes ele acaba frustrando o sonho dos filhos para poder crescer, para que ele possa crescer também. Vamos falar agora de Viola Davis, que interpreta uma personagem assim maravilhosa em todos os momentos. Ela mostra que ela consegue fazer um filme muito ruim, que é Esquadrão Suicida, mas ela consegue fazer um papel muito bom, um personagem muito bom. Nesse filme ela realmente merece ter ganhado o Globo de Ouro, ela merece ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, porque ela está maravilhosamente bem. Ela consegue interpretar toda a sua dor, ela consegue expressar, ela chora como ninguém nesse filme, que parece que é de verdade, parece que ela chorou de verdade ali naquele filme. É impressionante, ela que é aquele choro vívido, assim, que não é só aquela lágrima que cai, não, é aquele choro que cai catarro, que ela pega, limpa, ela cospe na tela. Chega uma hora que ela cospe na tela, de tão verossímil que é a cena, que é o filme. Então a Viola Davis ela consegue interpretar, seja nos pequenos detalhes, seja ela em sentar na cadeira para fazer crochê, seja ela mesmo ela não estando em primeiro plano, ela consegue dar um papel maravilhoso. Falando dos outros personagens também, os dois filhos dele, ele tem um filho músico que percebe-se que tá ali somente canastrão, ele não tá ali a fim de fazer muita coisa, ele só quer levar uma vida boa. Por outro lado, nós temos o outro filho lá, que ele é um estudante que quer ser jogador de futebol, assim como o pai, mas ele vê as frustrações dos pais sufocando a sua frustração, mas ao mesmo tempo ele quer ser diferente do pai, mas ele acaba sendo levado a ser construído da mesma maneira que o pai foi feito, que foi construída a personalidade, ele acaba sendo construído também. Ele é meio que um reflexo do pai, mas ao mesmo tempo ele não quer ser o reflexo do pai. Todos os outros personagens, seja o irmão dele, assim, contribui muito para o crescimento do personagem do Denzel Washington aí, do Troy.
Aí vamos falar da cerca em si. Tem uma hora que ele faz uma explicação da cerca que é bem interessante, como na verdade a cerca ela serve para ela limitar, para ela trazer ali para dentro do espaço deles, para dentro da casa, trazer o ponto de segurança. E é interessante como essa discussão ela é colocada dentro do filme, como a relação da cerca com a história ela faz muito sentido quando é explicada dentro do filme, e isso é muito legal. Isso é um ponto importantíssimo que a gente faz compreender, que faz te prender na história acima de tudo. O Fences, as cercas, ela, como eu falei, ela foi baseada em uma peça de teatro, e acho que é aí que está a maior dificuldade do filme, porque o filme é cheio de diálogos, tem diálogo de 3 minutos, tem diálogos muito extensos. E é um pouco cansativo nessa parte, porque você fica esperando uma reviravolta, você fica esperando uma cena de ação, você fica esperando alguma coisa e isso não acontece. Mas assim, para quem está acostumado a assistir peça de teatro na Broadway, ela foi premiada várias vezes, mas nos últimos anos ela foi interpretada pelos mesmos atores que fizeram o filme. Tem aquele intervalo e chega uma hora que até cansa, deu para dar uma cochilada de leve no filme, por conta desse diálogo muito grande, desses diálogos muito extensos, do monólogo da Viola Davis. Então se torna um pouco cansativo, e esse acho que é um ponto negativo do filme. Mas o Denzel Washington conseguiu dar um ponto de visão muito legal para o filme. Ele conseguiu um pouco essas locações e para que não fique muito cansativo. E é bem interessante os posicionamentos de câmeras, é bem interessante algumas vezes que a câmera fica parada assim no tripé e a cena vai acontecendo num todo. Então tudo é pensado milimetricamente, seja o amigo do Denzel Washington parado lá no final, seja a Viola Davis em outro ponto, e eles começam a trocar de posicionamento. No filme, na cena, para dar essa sensação de movimento sem precisar movimentar. Não tem grande girada de câmera, não tem 360, não tem aquela história do La La Land lá, que é a câmera que se movimenta e tal. Não tem nada disso. A câmera é quase 100% parada ali e mostrando a cena lá se desenvolvendo, seja o personagem saindo de cena lá no final da tela, seja o personagem entrando na cena. Tudo isso é mostrado em pequenos detalhes e é maravilhosamente bem feito. No decorrer da história, a história é muito boa, não posso falar muito aí do que aconteceu no final. Esse diálogo final da Viola Davis com o próprio Denzel Washington, mostrando justamente essa relação e mostrando toda a força da interpretação dos dois, para que eles possam justificar a ida deles ao Oscar. Vale a pena. Bem, Fences é mais um filme, não é um filme de aventura como eu falei, mas é um filme falando de pessoas reais, é um filme falando de história, é um filme falando de pessoas o tempo todo, de relação de pessoas, de como o crescimento do personagem é importante e como o foco num personagem mostra todas as nuances e como um personagem ele pode afetar todo mundo que está ao seu redor, todo mundo que está à sua volta pode realmente acontecer. Um destaque final que, se você conseguir passar do meio do filme, chega até o final, não tem como se emocionar com o final, porque se você passou a vestir a camisa do Troy, se você passou a vestir a camisa dos filhos, você vai compreender muita coisa. Principalmente você vai compreender nessa relaçãozinha interpessoais que muitas vezes os pais, por mais que pareça fazer as coisas erradas, por mais que tente fazer as coisas certas, muitas vezes ele vai definir o caráter do filho, ele vai ter uma importância muito grande na formação do caráter dos filhos. E essa relação de pessoas, é um filme de relacionamento de pessoas. Fences vale a pena ver. Não gostei desse título em português, Um Limite Entre Nós, não faz sentido algum. Mas enfim, o filme é muito bom e aí justifica ele ter sido indicado ao Oscar mais uma vez, falando sobre isso. E eu aposto que Viola Davis pelo menos pode levar o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e o Denzel Washington também merece muito esse prêmio. Como melhor filme eu não garanto, por causa de tudo aquilo que nós já conversamos e tudo que o La La Land tem arrastado aí. Mas vale a pena assistir, vale a pena conferir esse filme também. Minha nota para esse filme é 4 bacons. Eu vou dar 4 bacons para esse filme porque eu gostei muito da atuação e é um filme que é difícil de assistir. A minha noiva não assistiria esse filme com facilidade, mas é um filme que é muito bom assistir. Então por isso minha nota são 4 bacons aí. Então é isso, minha gente. Esse aqui é mais um aquecimento Oscar 2016. Esse aqui é mais um aquecimento Oscar 2017, semana que vem tem mais filme. Confira aí todos os filmes aí dentro do Arquiteto Gourmet. Deixa a sua opinião sobre esse filme, se você gostou, se você não gostou, deixa aí sua nota, também é importantíssimo para nós. Então é isso, minha gente, um grande abraço, até semana que vem. Tchau!